Olá, galerinha, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer a correção da prova agora, ver os principais temas, o que veio, o que não veio, beleza? Bom, vocês perceberam que a prova ela teve uma mudança de perfil, certo? Ela trouxe temas um pouco diferentes de anos anteriores, algumas questões tradicionais como escala, coordenadas geográficas não estavam lá, a geografia física perdeu um pouco de lugar também, dando espaço para questões de atualidades. Então tivemos uma mudança de perfil. Mas eu gostei da prova, sinceramente achei uma prova bem elaborada, uma prova que contemplou uma quantidade maior de conteúdos, tá? Então vamos lá. Eu vou citando questão por questão o que tem ali de mais interessante, tá? Começando pela questão 28. A questão 28 era com certeza a questão mais difícil da prova. Ela abrangia o conceito de fronteira, pessoal. Então era uma questão muito bem elaborada, de um nível de dificuldade elevado, tá? A resposta era a letra E, não poderia ser a letra A de forma alguma, porque na letra A há a afirmação de que houve uma semelhança na formação geográfica e social dos países da América do Sul, quando isso não aconteceu, né? Tivemos uma América portuguesa, uma outra América espanhola, então uma questão sem relação. Na letra B, eles colocam que no Mercosul, no Pacto Andino, você teve uma abertura de fronteiras entre esses países, quando isso na realidade não aconteceu e não acontece ainda de maneira ampla. Na letra C, ele diz que o conceito de fronteira foi modificado pelo processo de globalização. Embora a globalização ela traga, né, um contexto novo na análise sobre as fronteiras, o conceito evidentemente continua o mesmo. Na letra D, a letra D com certeza era uma questão, uma alternativa muito interessante. Ela dizia que a circulação de pessoas, capitais, mercadorias e serviços são atualmente subordinadas à política de segurança de cada Estado nacional. Essa questão vocês tinham que ter bastante atenção, pois pessoas, circulação de pessoas, realmente está subordinada à questão de segurança de cada Estado nacional. Mas capitais, mercadorias e serviços, não. Aí vocês tinham que lembrar daquela TEC, Tarifa Externa Comum, da União Aduaneira do Mercosul, beleza? E a resposta era a letra E, que definia ali de maneira bem legal o termo fronteira. Joia? Vamos avançar. Essa era a questão mais difícil, foi a que tomou mais tempo aí na análise da prova. A questão 29, ela abrangia toda a questão do Estado Islâmico e fazia uma relação com o povo curdo, com as mulheres curdas. Lembrem que os curdos, né, o exército curdo, é um dos exércitos talvez mais ativos ali na luta contra o Estado Islâmico. Lembra que eu falei exército curdo, mas não confundam. O povo curdo, a nação curda, eles ainda não têm um país reconhecido internacionalmente. É um desejo grande dessa nação. E na afirmativa 1, eram 3 afirmativas, vocês tinham que identificar ali as verdadeiras e as falsas. Na primeira afirmativa, super correta, dizendo que é a maior nação sem pátria do mundo. A alternativa 2, super correta também, colocando a área de abrangência dos curdos ali na Turquia, na Síria, no Iraque e no Irã. E a alternativa 3, que era daí a única alternativa falsa, dizendo que o território curdo já é reconhecido pelos estados do Irã, Iraque e Turquia, quando isso ainda não aconteceu. Eles sonham com a formação do Kurdistão, um nome até certo ponto curioso, mas que ainda não se concretizou. O teste 30, a resposta certa era a letra A, um testezinho perigoso por causa de uma afirmativa. Eram 3 afirmativas novamente sobre o uso das imagens de satélite, tá? Então foi uma questãozinha de sensoriamento remoto. 3 afirmativas, vocês logicamente identificando as verdadeiras e as falsas. A primeira alternativa era muito perigosa. Ela dizia que os satélites eles já conseguem adquirir imagens mesmo com a presença de densas nuvens, que não são mais um fator limitante. Na verdade, pessoal, as nuvens elas ainda são um fator limitante. Você já tem satélites que em dias um pouco nublados já conseguem captar as imagens da superfície, mas quando você tem uma presença de nuvens densas, ainda com certeza é um fator limitante, beleza? Então essa alternativa é falsa. A segunda alternativa dizia que o Brasil desistiu da construção de satélites, quando isso não é verdade. O Brasil, embora não tenha a tecnologia das grandes potências
aeroespaciais do planeta, mas nós, né, construímos satélites, sim. Lembrem que existe o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que participa ativamente na utilização de satélites. Então nós temos satélites, não são tão avançados como os satélites norte-americanos, mas usamos. Usamos satélites para questões relacionadas a clima, questões relacionadas ao uso do solo, queimadas na Amazônia. Então nós utilizamos dessa tecnologia sim, que era realmente o que a alternativa 3 iria falar. Alternativa 3 verdadeira, dizendo como que nós aqui no Brasil utilizamos aí as imagens de satélite. Então uma questãozinha das 3 alternativas, uma era perigosa, as outras vocês conseguiam se virar tranquilamente, tá? Teste 31, um outro teste que abrangia, né, um pouquinho ali da cartografia, um teste que contava a utilização dos mapas, um pouco da história da cartografia ali, um teste bem interessante, uma sacada diferente da Federal, né? Ela sempre vinha com questões tradicionais de cartografia, essa fugiu um pouco à regra, mas uma questão legal. Dessa vez eram 4 alternativas, tá? Vocês marcando ali as verdadeiras e as falsas, tá? A primeira alternativa dizia que a partir do momento que você utiliza um mapa para objetivos específicos, a partir do momento que você já utilizou esse mapa, ele se torna obsoleto, ou seja, descartável. Isso é errado, né, pessoal? Mesmo um mapa atendendo a um objetivo específico, após a sua utilização, ele pode virar uma excelente fonte para estudos posteriores, tá? Então, falsa. Segunda alternativa, verdadeira, tranquila. Terceira alternativa, verdadeira, tranquila. E a quarta alternativa, falsa. Essa vocês conseguiriam matar por interpretação. A alternativa não tinha nenhuma relação com o texto. Quando ele fala, ele diz na alternativa que vocês deveriam observar o texto para analisá-lo. Então era uma questão ali de pura interpretação, tá? Resposta certa ali era a letra D de dado, beleza? Vamos avançar. Teste 32. Teste 32, uma ótima questão de geografia urbana, né, de todos os problemas urbanos aí que as cidades vêm passando, né, principalmente ali degradação dessas grandes cidades. Ótima questão, novamente 4 afirmativas, né, a tendência da Federal, vocês marcando verdadeira ou falsa. Essa questão trazia o Estatuto da Cidade, muito legal, uma forma de planejamento urbano que leva em conta, sim, os problemas ambientais que as cidades têm. Então, se você lembrasse disso, algumas das alternativas ali já ficariam mais fáceis para vocês. A primeira alternativa era verdadeira, tranquila. Segunda alternativa verdadeira, tranquila também. Terceira alternativa falsa. Legal corrigir esses erros. E é justamente sobre o Estatuto das Cidades, que diz que o Estatuto das Cidades, a regularização fundiária e a urbanização são instrumentos de política urbana considerados entraves à prevenção e resolução de problemas ambientais. Super falso, né, pessoal? O Estatuto das Cidades tem como objetivo não resolver, mas tentar elaborar uma forma de planejar a resolução desses problemas, tá? Resposta certa era a letra B. Vamos avançar. Teste 33, pessoal. Ótimo teste. Trabalhava ali a geografia econômica e regional do Brasil. Um teste bem aprofundado, bem legal. Resposta certa era a letra A. Tranquilo? Descrevia ali muito do que a gente falou em sala de aula, daquelas políticas de integração do território brasileiro, de desenvolvimento de determinadas regiões. Então, resposta certa é a letra A, tranquila. Na letra B, muito interessante a letra B, dizia que o crescimento econômico de regiões periféricas, né, como o Nordeste, o Norte, supera a média nacional nos períodos de crise da indústria do Sudeste. Não necessariamente, pessoal, tá? Não necessariamente. A indústria do Sudeste não precisa entrar em crise para que o Norte e o Nordeste tenham, porventura, um crescimento acima da média nacional, tá? A letra C, ele diz que não ocorreu o desenvolvimento do Nordeste nas décadas de 70 e 80, quando o texto ali ele vai trabalhar, né, toda a questão do crescimento dessas duas regiões. Lembrem dessas superintendências de desenvolvimento, Sudã, Sudene, né, que fizeram com que essas regiões dessem uma alavancada, não um crescimento, um desenvolvimento absurdo, mas que dessem uma pequena alavancada. Então, letra C, falsa. Letra D, ele diz que a expansão do PIB da região norte na última década se deveu principalmente ali à Zona Franca de Manaus.
É legal vocês relacionarem ali a região norte do Brasil mais com a questão da agropecuária, tá? Expansão da fronteira agrícola é uma atividade que está ganhando muito destaque nessa região, tá bom? Letra E. Letra E, a mais absurda de todas, tá? Dizia que o PIB do Nordeste cresce a taxas superiores à do PIB nacional por causa de obras contra a seca. Nada a ver, pessoal. Trabalhamos a indústria da seca nas nossas aulas, então questão tranquila para se perceber que era errada, tá? Vamos avançar. Teste 34, resposta certa era a letra C. Era um teste que vocês deveriam prestar muita atenção no texto. O texto dessa questão ajudaria muito vocês a resolverem a questão. Então a resposta era relacionada à agroecologia. A agroecologia visa aí, né, uma produção que não faça, que não cometa, que não cause muitos problemas ambientais. Então um teste ali que tranquilo, tá? Era só vocês levarem em consideração o texto que a resposta estava na ponta da língua. Vamos avançar. Teste 35, muito bom, pessoal, o teste de El Niño, tá? Uma das únicas vezes que a geografia física apareceu na prova de vocês. Esse teste, algumas pegadinhas, então vocês deveriam ficar bem espertos. O tema central era El Niño, tá? Esse vale a pena a gente passar uma por uma de maneira mais detalhada. A letra A. A letra A era falsa. Ele diz que o El Niño ele é decorrente das atividades humanas. Nós, várias vezes nas aulas, falamos que o El Niño é um processo natural. A letra B era a resposta correta, tranquila. A letra C, pessoal, dizia que o El Niño está associado à atividade sísmica. Nada a ver, o El Niño ele é um processo que tem relação com o clima, tá bom? Não esqueçam. Letra D, na mais absurda, essa fora da casinha, dizia que o El Niño tem relação direta com o aumento do fluxo de raios cósmicos. Gente, que é isso? Decaiu o bozó da bunda essa, nada a ver, tá? Letra E, muito boa essa questão, tá? Muito boa, podia causar uma confusão. Dizia que o El Niño é o responsável pela existência do clima semiárido no sertão nordestino, principalmente devido ao ramo divergente da célula de Walker que ocorre sobre essa região. A célula de Walker, durante períodos de El Niño, ela é deslocada mais próxima aqui para a América do Sul. Então você até poderia lembrar da célula de Walker relacionando com a região Nordeste, que passa por secas ainda mais severas durante o El Niño. Mas lembre, gente, o El Niño não vai causar o clima semiárido do Nordeste. Existe aquele clima com ou sem El Niño, beleza? Então, era uma questão que vocês deveriam tomar cuidado, tá? Tá, a resposta certa, só repetindo, né? Letra B. O último teste da prova de geografia era o teste 36. Teste 36, resposta certa, letra E. O teste que abrangia a geografia da população, tá? Um tema muito interessante, muito debatido em sala de aula. A letra A disse que a teoria malthusiana ela se aplica ao atual comportamento da população brasileira. Nada a ver, pessoal, tá? Lembre que a teoria malthusiana, ela faz uma relação de população com produção de alimentos e ela, né, tentava mostrar que num futuro passaríamos por falta de alimentos por um crescimento populacional mais acelerado do que a produção de alimentos. Então, nada a ver, né? O Brasil, né, em nenhuma parte do mundo, né, talvez a teoria malthusiana tenha se concretizado. Letra B, dizia que a taxa de natalidade brasileira caiu devido à vinda de imigrantes e de refugiados de outros países. Não, gente. O Brasil passa por uma redução de taxa de natalidade e fecundidade por questões ligadas à urbanização, métodos contraceptivos, esses fatores aí super trabalhados em sala, tá? Letra C. Letra C dizia que em termos absolutos, a expressiva diferença no montante da população entre um ano e outro indica que as políticas públicas de controle de natalidade da última década parou. Brasil não tem política de controle de natalidade, pessoal, tá bom? Joia? Letra D. Letra D, essa tinha que tomar cuidado. Dizia que o aumento da densidade demográfica nas regiões norte e centro-oeste, que equilibrou a distribuição da população nacional, tem sido um fator relevante no crescimento populacional. Densidade demográfica não tem nada a ver com crescimento populacional. Lembre que densidade demográfica é um número de habitantes por quilômetro quadrado.
Ele não vai influenciar no aumento, no crescimento da população, tá? Diz respeito apenas à concentração da população numa determinada área, tá bom? E a letra E, resposta correta, super legal, dizendo toda essa questão do envelhecimento da população brasileira, né, e todos os problemas aí que, né, a geração de vocês, por exemplo, poderá enfrentar num futuro não tão distante, tá? Essas foram as 9 questões, uma prova boa, difícil, tá? Que privilegiou o cara que se dedicou durante o ano. E assim é legal, assim que é bom, gente, nivelar por cima, tá bom? Os bons alunos são os privilegiados, tá? Valeu, até mais, tchau, tchau.